Bom dia, bem-vindos hoje dia 5 de setembro, segunda-feira, começando mais uma reunião matinal. A gente vai passar por alguns destaques macro, como diversos dados de PMI na Europa, na Ásia, uma fala do Kuroda, presidente do Banco do Japão, mostrando basicamente o que ele pensa para a política monetária daqui para frente. Na parte doméstica, terceirização, nova fase da nova operação, deflagrada pela Polícia Federal, a gente vai começar no detalhe. Na parte de empresas, Petrobras com Cosan interessado em ativos, IPOs no radar, venda do Citi e algumas mudanças nos indicadores. Mas começando então primeiro pela parte macro internacional, começando pelos dados de PMI. No Reino Unido, mais um indicador de PMI subiu bastante. Então, na semana passada, a gente teve PMI industrial e da construção com uma alta muito forte, o mercado ficando bem otimista com essa recuperação dos indicadores de confiança no Reino Unido. E, mais uma vez, agora pelo PMI de serviços, que foi de 47,4 para 52,9. Lembrando que os dados de PMI abaixo de 50 querem dizer que o mercado espera contração para os próximos meses, acima expansão. Então, voltou para o território de expansão, avanço mensal de 5,5 pontos, maior avanço da série histórica com 20 anos de coleta. E a expectativa do mercado era de uma alta bem mais modesta para 50,9, que também já era bem alta. Na Ásia, a gente também teve alguns indicadores de PMI, começando pela China, que o PMI de serviços só avançou de 51,7 para 52,1, dados da Markit, então dados independentes, não do governo. E também a Markit calculou o PMI composto do país, esse recuou de 51,9 para 51,8. Ainda na Ásia, no Japão, o PMI de serviços passou de 50,4 para 49,6, um indicador ruim, então. E na Índia, o indicador foi de 51,9 para 54,7, muito positivo, indicador vindo de lá. Na Ásia, a gente também teve a fala do Kuroda, o presidente do Banco do Japão falou que realmente acredita que a taxa de juros no campo negativo tem consequências muito negativas para a economia local, mas de qualquer forma ele descartou qualquer possível redução nos estímulos monetários. Ele só falou que vai ser cauteloso, que não pode ficar simplesmente cortando a taxa de juros, mantendo no campo negativo, mas que ainda continua acreditando que deve fazer possíveis relaxamentos e flexibilizações na política monetária local. Na parte doméstica, a gente teve de interessante hoje pela manhã o Boletim Focus, mostrando mais uma vez o IPCA, mostrando novamente o IPCA para 2017 e a Selic recuando para o ano que vem. Então a Selic indo para 11% no final do ano que vem. IPCA recuando de 5,14 para 5,12, o mais importante é que ele voltou a recuar. Na parte doméstica, a gente também teve de interessante agora pela manhã a operação Greenfield, que foca nos 4 maiores fundos de pensão do país. A Polícia Federal está cumprindo 127 mandatos judiciais em diversos estados, como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, dentre outros. Então está em cima dos 4 principais fundos, Funcef, Petros, Previ e Postale, com foco nos 10 casos que provocaram déficits bilionários nesses fundos de pensão. Uma das notícias mais interessantes hoje pela manhã também veio do Estadão, mostrando que o governo deve apoiar a proposta que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado, de terceirização irrestrita. Então, a terceirização para todas as atividades deve ganhar apoio do governo, mesmo com as falas recentes do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falando que o governo pretendia apresentar uma proposta diferente para conter um pouquinho a resistência dos sindicatos. Mas o governo, o Planalto está decidido que, para pegar a proposta que já está aprovada na Câmara, que tem maior chance para que teria o trâmite mais rápido, economizar tempo, eles vão tentar apoiar essa proposta. Lembrando que o Renan Calheiros, presidente do Senado, tem uma resistência pessoal contra essa proposta. Mas então regulamentar a terceirização seria modernizar as relações de trabalho pelo entendimento do governo. Ela permitiria flexibilizar diversos pontos, que nem a gente está vendo nessa reforma do trabalho que deve ser anunciado para o ano que vem, deve seguir nessa linha. Eu vou passar agora um pouco para a Bruna, que ela vai comentar os destaques das empresas, logo mais a gente termina a segunda parte. Com você, Bruna. Bom dia, pessoal. Vamos começar por Petrobras e interesse da Cosan e ativos dela. Bom, o empresário Rubens Ometo, que hoje é presidente do conselho da Cosan, disse que não descartaria a compra de ativos da Petrobras que sejam complementares aos negócios que ele já tem. E nas palavras dele, ele teria interesse em tudo, só está esperando que a Petrobras abra um pouco mais os planos de desinvestimento e para saber quais empresas poderiam ser de fato negociadas.
Bom, tudo nesse caso seriam os ativos basicamente da área de distribuição de combustível, no caso a BR Distribuidora, e também os ativos de logística e gás. Refinaria seria mais complexo. Ele afirma que está esperando ela divulgar o plano de desinvestimento estruturado para saber exatamente que tipo de ativo vai ser vendido. O complicador nesse caso seria o CAD, caso a Cosan viesse comprar a BR Distribuidora, já que hoje eles têm participação na Shell e poderia ter algum problema aí de concentração de mercado, já que eles estão entre os maiores players de distribuição aqui no Brasil. Passando para bancos. A Superintendência do CAD recomendou a aprovação da Gestora de Inteligência de Crédito, a GIC, e está condicionado a um acordo em controle de concentrações proposto pelos envolvidos. Bom, a proposta foi feita pelo Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil e Itaú. Vigoraria por 7 anos e prevê que os envolvidos não discriminem, especialmente bancos concorrentes. Ele também prevê a total independência do GIC em relação aos requerentes, a CIP, Febraban, e não coordenação entre os bancos requerentes em outros mercados. E, por fim, esse acordo também estabelece que o fomento do cadastro positivo no Brasil, assegurando que externalidades positivas sejam originadas de fato pela presente. Passando para o CIT e a venda de ativos aqui no Brasil. Bom, o processo caminha de forma rápida e deve ser fechado em até 2 meses. E de acordo com o colunista da Globo, do jornal Globo, o Lauro Jardim, o Santander Brasil ainda é o favorito na disputa. Ele também afirma que o chinês CCB corre por fora com bastante apetite. Tem que aguardar aqui o desfecho. Bom, outro ponto que ele traz também na coluna dele, de forma breve, é o IPO do Carrefour Brasil. Ele afirma que a empresa está interessada em fazer um IPO no primeiro semestre de 2017 e o valor seria entre 3 e 4 bilhões de reais. Só lembrando que o Carrefour já é listado fora do Brasil. Ainda no assunto de IPO, segundo a Folha, a equipe econômica do Temer deixou também para o primeiro semestre de 2017 a abertura de capital da Caixa Seguridade, que deve ser uma das primeiras operações de venda da nova gestão. Por fim, passando para mudanças nos índices de bolsa, hoje entra em vigor a nova carteira do Ibovespa, que marca a saída da CESP do índice. Já no caso do BRX 100, a gente vai ver a retirada de Ânima e Lynx e passarão a integrar o índice a Alpargatas PN, Fleury, Metal Leve e Tupi. No caso do IBRX 50, a Bradespar e a TIM vão deixar a carteira teórica, enquanto a Energias do Brasil e Rumo vão entrar no lugar delas. E por hoje é só, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, Bruna. Continuando agora com o nosso fluxo a monitorar, na sexta-feira os locais terminaram o dia net compradores, cerca de 3 milhões e 900 mil. Destaques na compra para BVMF, Banco do Brasil, Cielo, Ambev e Uzi Minas. Na venda para Itaú, Itaúsa e Petro 4 e nas duas pontas para Bradesco e JBS. Os estrangeiros também terminaram o dia net compradores em 12 milhões e 800 mil. Destaque na compra para CCR, Eco Rodovias, Suzano e TIM e na venda para Croton. E os destaques da nossa mesa BTC na sexta-feira ficaram com Fibra, Klabin, Lojas Americanas, Vale 5 e Ambev. Bom, para essa semana na agenda a gente destaca para vocês na parte externa primeiro. Amanhã a gente vai ter uma nova leitura do PIB da zona do euro, então um PIB mais forte retira, na verdade, a pressão para o Banco Central Europeu de fazer novos estímulos em breve. Lembrando que na quinta-feira, acho que é o principal destaque da semana no exterior, a gente tem reunião do Banco Central Europeu, e a segunda reunião depois do Brexit. Na primeira já tinha muita pressão para que eles já relaxassem as condições monetárias, assim como o Banco do Japão fez, mas de qualquer forma o Banco Central Europeu achou que era muito precipitado fazer isso, só que eles não descartaram qualquer chance de mudança. Agora já é uma reunião que já tem uma pressão um pouco mais forte, eles já tiveram tempo de se organizar. De qualquer forma, com os acontecimentos recentes, com os indicadores recentes, a pressão diminuiu. O PIB de amanhã também deve trazer isso. Além disso, a gente acha que o Banco Central Europeu caminha para fazer essa flexibilização no longo prazo. O programa de estímulos deles termina em março de 2017, é um prazo muito curto, eles não estão conseguindo, ainda estão longe de levar a inflação de volta para a meta e fazer o crescimento retomar na região. Então, provavelmente, sem o Brexit, eles já deveriam fazer algumas flexibilizações. Mas
com o Brexit tinha pressionado para antecipar isso, então haver uma reunião bem importante na quinta-feira e não está muito certo para onde que eles vão caminhar, o mercado ainda está bem dividido. Na quarta-feira a gente também tem o livro Bege, que é um documento que traz as perspectivas econômicas do Fed, então nos Estados Unidos, para trazer um pouco o que eles estão vendo da economia local deles, economia mundial, ou economia local. Isso também está alguma pista da possibilidade do Fed subir juros ainda em 2016. Na parte doméstica, para essa semana, a gente destaca para vocês a ata do Copom de amanhã. Lembrando que o comunicado foi lido por muitas casas como um documento que abriu a possibilidade de corte de juros ainda em 2016. E na sexta-feira a gente tem o IPCA, que também é um indicador muito importante para determinar a trajetória da taxa de juros ainda nesse ano e mais para frente. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham um bom dia e amanhã a gente se encontra aqui novamente. Até mais!